capítulo 1, versículo 20. Aleluia. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, no capítulo 1, diz assim a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Aleluia. Segundo a minha intensa expectação, esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, que, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Querido Deus e eterno Pai, obrigadíssimo, Deus, pela tua santa e gloriosa palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Poderia sentar, meus amados. Queridos irmãos, aleluias. Quando nós estamos na frente de uma igreja e a gente olha um povo, muitas coisas passam pela nossa cabeça, muitos, mas existe algo que deve chamar a nossa atenção. A Bíblia nos fala sobre uma situação muito importante em Atos 16, quando Paulo havia feito um projeto de pregar na Bitínia, pregar, na Frígia. Tinha esse projeto, mas acontece que o Espírito de Deus, a Bíblia nos fala que havia proibido ele pregar. Irmãos, é importante observar o seguinte, que quando você olha para a palavra de Deus, em Mateus 28, de 19 até o 20, diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus conclui dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando você vem em Marcos 16, 15, que diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, aquele que crê e for batizar será salvo e será condenado. E no verso 20 diz que o Senhor cooperará com ele todos os dias. Aí você fica imaginando, peraí, a Bíblia está se contradizendo. Como é que Deus manda, Jesus manda pregar a palavra, e Paulo então faz um projeto para ganhar almas, e o Espírito Santo o proíbe? Deus tem os seus projetos.
ele enxerga longe, enquanto a gente enxerga mal perto. Deus conhece o futuro, o qual nós não conhecemos. Nós pensamos que conhecemos, mas Ele conhece tudo desde quando foi criado. Isaías 46, 10. Que Deus é o Deus que anuncia o fim das coisas, Ele não aconteceu. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, aleluia, o que foi que Deus então fez? Paulo, ao ser proibido, na verdade, de pregar essa palavra nos locais que ele havia projetado, ele vai para Troade descansar. E lá Deus dá uma visão para ele de um homem que estava na Macedônia, que disse: passa pela Macedônia, eu me socorre. Ele então chama os companheiros de viagem e diz: olha, o local que Deus quer não é aonde nós projetamos, é outro local. E eles então se levantam e vão para lá. Mas acontece que nessa caminhada de Paulo e Silas e Lucas ali, que era a companhia de viagem, nessa ida deles, foi impressionante que eles chegaram no local, nesse lugarejo chamado Filipos. É um lugar que não tinha sinagoga, não tinha congregação, mas tinha mulheres tementes a Deus à beira do rio. E ali ele prega a palavra de Deus. Então, Lídia, vendedor de púrpura, estava entre essas mulheres que se converteram a Cristo, se converteram ao Senhor. E ali, a primeira vez então, que Paulo prega na Europa, e ali acontece também o primeiro batismo entre as suas viagens, como igreja do Senhor. Primeiro batismo, uma casa. Primeiro batismo nessa casa. Mas acontece que essa experiência dele foi algo tão tremendo, o fruto que foi colhido, onde ele continua a viagem, aleluia, foi tão tremendo que a Bíblia, acabamos de ler, ele vai e envia uma carta. Só que dessa vez ele estava em Roma, na cadeia, estava preso. Mas aquela prisão dele, ele entendia como parte do projeto de Deus. Que aquela prisão fez com que os soldados ouvissem a palavra, vissem nele um testemunho de fé. Ele não havia pecado, ele não havia roubado, ele não havia mentido, não. Por causa da pregação do Evangelho e a libertação daquelas vidas que estavam presas nas garras do adversário, grilhões haviam sido quebrados. E aí o Evangelho chega, a palavra chega e começa a perturbar todo aquele povo. E ele, segundo a Bíblia Sagrada, qual aqui, ele não vai ler com calma, a partir do versículo 2 da palavra de Deus, que no versículo 1 está falando sobre ele e também Timóteo. Então, o pessoal, ele escrevendo aquela carta para aqueles irmãos de Filipos, a alegria que tinha, a alegria, o prazer, a satisfação de ver que aqueles frutos estavam ali firmes, com tudo que aconteceu, com todas as suas prisões. Ele via que, na verdade, as prisões das quais ele havia sofrido, aleluia, não era tão importante quanto aquelas almas. Sabe, quando a gente olha para a igreja, a gente
percebe é o seguinte: a bateria, ela é importante, foi comprada no dízimo e oferta da igreja, mas não é tão importante quanto as pessoas que estão sentadas nesse banco. O teclado, ele é importante, é harmônico, mas não é tão importante quanto as vozes que saem daí louvando a Deus. A mesa, tudo isso aqui é importante. É um local acolhedor. Os microfones, tudo isso aqui é tudo muito bonito. Mas sabe de uma coisa? O mais importante para Deus não são essas coisas, porque essas coisas foram compradas com dinheiro humano, físico. Mas a minha alma e a tua alma foi comprada com o sangue de Jesus. Essa é a grande diferença. É aí que está o valor. É aí que está o valor. E ele tinha essa consciência. E nessa consciência dele, ele vai na continuação dessa carta. Ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava na cadeia. Volto a dizer, não porque ele havia feito algo de errado, não porque ele havia roubado, não porque ele havia brigado, não brigou com ninguém, discutiu com ninguém, não falou mal da vida de ninguém, não fez, não, irmão, não adulterou, não se prostituiu, não, nada disso. Foi por causa do Evangelho. Afinal, Deus havia feito algo tremendo, grande, no meio daquele povo, naquele lugarejo, um local de idolatria, um local, na verdade, onde havia pagãos, e ali também havia poucos judeus, mas ele passou por lá. E depois de tudo isso, é verdade que o adversário não fica satisfeito. Quando Deus levanta o homem de Deus, que tem responsabilidade com o Evangelho, que tem responsabilidade com o rebanho, o inimigo vai ficar de braço cruzado. E muitas vezes Deus permite que alguma coisa aconteça para que o nome dele venha a ser engrandecido, exaltado e glorificado. Porque o inimigo não tem força contra o ungido de Deus. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz. Primeira carta de João aos seus ouvintes, capítulo 5, verso 18, diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Onde eu guardo aquele que é nascido de Deus e o maligno não me toca. Então, quem é nascido de Deus, o inimigo não tem autoridade sobre a vida da pessoa, porque Cristo está na sua vida. Mas algumas coisas acontecem por uma ação permissiva de Deus, porque Deus enxerga lá na frente a necessidade de alguém, a necessidade de uma cidade, a necessidade de um país, a necessidade de uma família. Meu Senhor, Ele vai usar alguém para sofrer, mas o nome dele é glorificado. Paulo não estava sendo glorificado e exaltado. E ele, quando ele começa a falar aqui, aleluia, que não estava preocupado com a morte física, não estava preocupado com o que viesse a acontecer, não estava preocupado como muitas vezes que acontece. A gente vê tantos homens de Deus, tantas pessoas crentes, preocupados. Vão fechar a igreja. Que fechar a igreja nada. Aleluia. Vão proibir pregar, não proibir nada. Mateus 16:18 está escrito. Jesus falou que as portas do
Ninguém fecha. Há mais de 2000 anos, o Evangelho continua sendo pregado e falado. O inimigo tenta, mas não consegue. Ele prende-o, mas Deus levanta 10. Ele prende todo, Deus levanta 20, 30. O Evangelho permanece, porque a honra e a glória é dele. É ele que faz isso, não é homem que faz nada. Verso 22 diz: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que Deus escolher. Por que ele falou isso? Mas de ambos os lados estou em aperto, ainda que desejo partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele estava em aperto, porque estava desejoso em partir e estar com Cristo, mas também estava preocupado com o rebanho de Deus. Será que eu fico imaginando quando alguém fala assim: não aguento mais esse povo, não aguento mais essa igreja, Jesus me leva logo. Paulo aqui fala: olha só, estou preocupado com isso não, eu quero partir, vai ser muito melhor para mim, não tem nem comparação. Eu quero estar na glória com o Senhor, vai ser a melhor coisa da minha vida. Mas tem vocês que eu não quero. Eu quero continuar com vocês, eu quero continuar a trabalhar com vocês, eu quero continuar com o Espírito Santo trabalhar vocês, eu quero continuar firmando você na fé. Esse é o meu prazer. Ele não estava pensando em muito dinheiro, não estava preocupado em riqueza, não estava preocupado com cargo, ele não estava preocupado em ser o primeiro ou estar acima de todos, não estava preocupado com primazia, ele estava preocupado com aquele povo. Por quê? Porque foi uma experiência tremenda que ele teve com Deus. Na beira daquele rio, quando aquelas mulheres piedosas estavam ali, e ele então prega a palavra, Lídia se converte, e as outras se convertem, e ele batiza aquelas mulheres. Um trabalho, na verdade, que ele começou, vinha perseguição, não faltou. Ele estava na cadeia, e envia uma carta: eu estou aqui, estou feliz com vocês. Essas cadeias não tem problema, ele estava preso fisicamente, mas estava liberto em Cristo. Ele estava preso fisicamente, mas a caneta estava funcionando, a oração estava funcionando. Ele mesmo dizia: eu tenho alegria de orar por você, lembro sempre de você, da cadeia. Ou seja, uma pessoa que estava presa na cadeia, preocupada com quem estava solto, com quem estava libertado para ir e voltar. Uma pessoa presa na cadeia, estava preocupado com quem podia ir, sair, comprar supermercado, não importa. Alguém que podia estar em casa, almoçando, jantando, comer churrasco. Ele estava preocupado, ele na cadeia, não podia fazer churrasco, não podia comprar nada, não estava saindo de preso, era mais presos, mas ele era um preso diferenciado, era um preso preocupado, era um preso preocupado. Quando alguém está preso em Cristo, ele não se importa com a prisão física, porque o pensamento dele está mais alto, está nas pessoas. Ele não importava o que ele estava pagando e diz: olha, eu acho melhor, quer saber, ficar com vocês. O meu prazer é ficar com vocês. Por que ele falou isso, gente? Por quê?
E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Tendo essa confiança, eu permanecerei. Eu tinha plano de voltar novamente. Não importa o que aconteceu na passagem dele, não importa. Mas estava pensando, a ideia dele é: eu tenho um plano, e ter essa confiança, eu sei que permanecer, terei uma nova oportunidade. Eu sei que Deus vai me dar essa oportunidade de estar novamente com vocês. Porque isso, novamente, aleluia, para proveito vosso. Porque com vocês eu vou continuar pregando, vou continuar ensinando, vou continuar louvando, exaltando o Senhor, vou continuar orando com vocês. Eu não vou estar com vocês para festa, não, é para proveito espiritual, igreja. Deus maravilhoso, glória a Deus. Aleluia. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Pela minha nova ida a vós. Tem gente, existem pessoas que quando ele passa a luta em um lugar, nunca mais o bota pelar. A poder o sangue de Jesus, misericórdia, nunca mais eu volto lá. Olha, acontece o que acontecer, não tem problema. Mas se um dia, que eu sei que isso vai acontecer, Deus me tirar daqui, eu vou continuar vindo aqui e vou chegar lá. Como dizia o pessoal do mundo, que o pessoal do mundo está pensando: não sou filho para assustado. Aconteça o que aconteceu, nunca mais eu volto, nunca mais eu vou. O lugar terrível, nada disso. O que ele passou aqui não foi fácil. O que a gente passa como pastor não é fácil, mas isso é para crescimento espiritual. Isso é para maturidade espiritual. Isso é para engrandecimento do nome do Senhor. Não esqueçamos isso. Temos em mente que aquele que começou a boa obra de aperfeiçoar até o último dia. Deus não faz nada pela metade. A obra dele é completa. E quando não completar, não vai acabar. Só acaba quando ele completa. Mas só vai acabar com o arrebatamento da igreja. Pense nisso. Pense nisso. É muito importante que, para mim principalmente, como pastor nessa igreja, veja bem, eu não sou pastor da igreja, eu sou pastor na igreja. Pastor da igreja é Jesus Cristo. A honra e a glória é dele. Ele mesmo disse, falou na sua palavra, que as portas do inferno não prevaleceram contra a minha igreja. Então o pastor não tem igreja. A igreja é dele. É ele quem manda, quem determina, quem dá o direcionamento, quem dá a diretriz. Ele quem determina o que faz, e como faz, e por que fazer, quando fazer e a hora de fazer. A igreja é dele. Nunca esqueçamos disso. Que, como servo de Deus, a gente aprende, igreja do Senhor, Ele é quem manda, Ele é quem determina. A honra e a glória pertence ao Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia.